Meus queridos eleitos em Cristo, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, tudo enquanto ele pode e ninguém é discernido. Está lá no livro de Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. O assunto que eu vou abordar agora é algo muito sensível e que vem criando um reboliço nas estruturas religiosas do cristianismo, catolicismo e protestantismo. A Santa Ceia ou Eucaristia. Será que é santa mesmo? Vamos analisar hoje nessa mensagem e você vai tirar suas precipitações. Para muitos o que vou dizer agora será uma blasfêmia. Para outros será um assunto que após um estudo e uma análise mais profundo das Escrituras, pessoas têm sido despertadas. A igreja verdadeira tem redescoberto algo extremamente nítida na nossa frente, mas que foi revestido com liturgias rituais, provenientemente da religiosidade pagã. Olha só, o Espírito Santo tem aberto os olhos de muitos nessa geração para que possa entender que o Evangelho é algo simples e espiritual. Os ensinamentos de Cristo no Evangelho são constituídos unicamente para uma prática espiritual e não de aparências litúrgicas e rituais, meus queridos. O Cristo nunca mandou fazermos rituais, mas através de certas atitudes descritas na palavra, ele nos deixa o exemplo de transferi-las para uma linguagem espiritual em nosso dia a dia. Veja só, o exemplo, o ato de lavar os pés dos discípulos. Então, ele não ensina um ritual, mas ensina que devemos nos humilhar, nos sujeitar e servir o próximo em amor. Diversas liturgias e rituais que muito dos catolicismo e protestantismo, veja só, contemporâneo, praticam e as têm como comuns e importantes. São originais do Império Romano. É isso mesmo, meus queridos. Quando o imperador Constantino formou o cristianismo por volta do ano 300 depois de Cristo, o cristianismo de Constantino é um verdadeiro pacote de rituais e costumes de outras culturas pagãs, como, por exemplo, religião romana pagã. O ritual religioso que agrega um poder em si mesmo de comer um pão físico e beber um suco de uva foi introduzido pelo catolicismo de Constantino. Isso mesmo, meus queridos amados irmãos em Cristo, copiando um ritual ao Deus chamado Mitra. Mas não quero, por enquanto, me aprofundar no contexto histórico, mas sim me focar naquilo que o Cristo verdadeiramente nos ensinou, sem intromissão de ensinos impostores do passado. Veja só, muito importante para você no dia de hoje, não se confundir. Sei que a ceia ou Eucaristia, um ritual de comer do pão e beber do vinho físico, é um dos pilares do cristianismo. Mas a grande verdade é que este e muitos outros ritos praticados hoje são cópias do catolicismo romano. Martinho Lutero, ele foi o idealizador da reforma protestante. Morreu ainda sendo padre católico. Ele apenas reformou algo já existente, mas não se desapegou das antigas estruturas. Quando você reforma uma casa, você pode modificar algo, característica dela, mas não muda suas estruturas, pois foi isto que aconteceu na suposta reforma protestante. Olha só,
Uma das provas que podemos observar na história foi que mesmo após a reforma de Lutero, ainda era feito pelos protestantes o ritual da Eucaristia, na qual cada rito refaz simbolicamente o sacrifício já realizado e consumado por Cristo na cruz do Calvário. A ceia do Senhor, nome dado pelo catolicismo, era simplesmente, no tempo de Jesus, uma refeição, meus queridos, noturna, durante a Páscoa judaica. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Olha só, ele mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram, os discípulos perguntaram para Jesus, e ele lhe disse: eis que quando entrarem na cidade, encontrei um homem. Olha só o que Jesus estava falando para os discípulos dele, levando um cântaro de água. Segui até a casa em que ele entrar. Veja só, a Páscoa era feita nas casas, não em templos, que eles fazem nos dias de hoje. E direi ao seu pai de família da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Lá no livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 7 a 11. Olha só, meus queridos, existe algo simples e necessário que desejo expor antes de falar sobre o significado desta ceia. Veja só, os padres católicos que traduziram as Escrituras organizaram de forma errada as Escrituras. Preste atenção nesse vídeo. Estamos acostumados a começar a ler o Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus. Isto é um grande erro. Você pode dizer, isto não afeta o livro, pois é apenas uma ordem na impressão, mas já é suficiente para levar as pessoas ao engano. É importante sabermos disto. O novo nascimento se inicia após a morte de Cristo e não no nascimento, como foi colocado na Bíblia. Após sua morte se iniciou, preste bem atenção, uma nova e verdadeira aliança com o Pai. Devemos saber também que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. Se a ceia foi realizada antes da morte de Jesus, então devemos entender que ela foi feita ainda durante a velha aliança. Preste bastante atenção. Por isso, este ato é apenas uma sombra da revelação espiritual trazida no Novo Testamento. Pois bem, foi exatamente o que Jesus quis nos trazer, meus queridos. Ele não nos ensinou um ritual, mas sim um entendimento espiritual de como seria a vida de sua igreja após sua morte e ressurreição, meus amados. Através daquela simples refeição, olha só, ele nos ensinou como deveríamos viver espiritualmente. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Isso é uma pergunta, meus queridos. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Isso é uma pergunta. Coríntios, capítulo 10, 16. Enquanto você lê o estudo, você pode perceber que o texto de 1 de Coríntios 11, 23 em diante não foi usado. Olha só, mas este texto será explicado depois, meus queridos e amados, irmãos em Cristo, eleito com todas as sortes espirituais de bênção. Vamos agora analisar os textos. Veja só, o pão. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazeis isto em memória de mim. Lá no livro
de Lucas, capítulo 22, 19. Olha só, Cristo, meus queridos, é o verdadeiro pão. O pão que desceu do céu, e não o pão físico, pão de forma, pão sovada, bisnaga da padaria. O pão que ele nos fala é espiritual, ou seja, ele mesmo. É ele mesmo. No dia da Páscoa, ele apenas usa o pão e o vinho para servir como simbologia didática, meus queridos, no momento, e nunca para ser um ritual, como é feito hoje. Prestou bem atenção? Olha só. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Olha só. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, olha só, e a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Olha só, preste atenção. João 6,51. Olha só, porque o pão de Cristo é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Olha só, que mensagem maravilhosa para você se edificar nesse dia. Jesus disse, olha o que Jesus disse, meus queridos, não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus no dia de sua carne. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha só, mas já vos disse que também vos me disseste, e contudo não crerdes? E contudo, eles não creram, meus amados. Aquele povo naquela geração era muito incrédulo. João, capítulo 6, versículo 33. Olha só, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que nele coma não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Olha só o que Jesus estava explicando para aquele povo. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, e a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Olha só, meus amados. Aí foi que os judeus ficaram perturbados. Disputavam, pois, os judeus, olha só, entre si, dizendo, como nos pode de dar a sua carne a comer? João, capítulo 6, versículo 49 ao 52. Devemos, meus queridos, nos alimentar do verdadeiro pão, que é espiritual e não físico. Veja novamente neste versículo. Este é o pão que desce do céu. Não é um pão feito pela padaria, meus amados. E vossos pais comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. João 6,58. Eu sou o pão da vida. João 6,48. Olha só. Cristo é o verdadeiro pão. Espiritual, não material. Não feito de trigo. Mas por que fazeis isto em memória de mim? Olha outra pergunta. Certamente não é um ritual da qual ele pede para que façamos. Mas a palavra também diz, veja só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos que a sua glória, como a glória do seu Pai, unigênito, olha só, cheio de graça e de verdade, meus amados. João capítulo 1, versículo 14. Olha só, Jesus, ele estava vestido de um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo. Prestou bem atenção? Cristo é o Verbo. É a palavra, é o pão espiritual. É a palavra, meus queridos. Quando ele nos pede que participemos, olha, e comamos do pão, na verdade, olha só, na verdade devemos comer e compartilhar a palavra, o verbo vivo, o próprio Cristo. Então o pão, ele partiu, meus amados, que as escrituras nos falam
não é um pão fermentado, meus queridos, não, que compramos na padaria e comemos como se fosse um pão mágico, sabe? Aquela magia que eles fazem, olha só, mas não é um pão. Esse pão, ele é espiritual, olha só, o cálice. E havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse-lhe, tomai, repartiu entre vós. Semelhantemente, depois da ceia, olha só, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós, lá no livro de Lucas 22, 17 e 20. Da mesma forma, meus queridos, que o pão descrito na Escritura é um pão espiritual, ou seja, o verbo vivo, o cálice descrito no texto acima, veja bem, também ele é espiritual, meus amados. Veja só, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se dele de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, afasta-te esse cálice de mim. Sofrimento, meu querido. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 41 e 42. Responderam-lhe, olha só, meus queridos, concede-nos que na tua glória nós sentemos, veja só, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabes o que pedis, pois bebe o cálice que eu bebo, sofrimento, futuro e morte, e ser batizado, no batismo que eu sou batizado. Olha só o que Jesus falou para eles. Eles responderam, podemos. Mas Jesus disse-lhe, o cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo, e no meu batismo, em que eu sou batizado, a vez de ser batizado, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence. Olha só, meus queridos, concede-los, mas isto é para que aqueles a quem está reservado. Livro de Marcos, capítulo 10, 37 ao 40, meus queridos. Disse-lhe, pois, Jesus a Pedro, mete a tua espada na bainha, Pedro. Não hei de beber o cálice, sofrimento futuro que o Pai me deu? João 18, 11. Diante desses textos, podemos verificar a linguagem espiritual, meus queridos, da expressão cálice. O cálice de Jesus são seu sofrimento, sua renúncia, morte e vida. Olha só, que mensagem maravilhosa para nós no dia de hoje. Devemos nos alimentar do pão, a sua palavra. 1 Coríntios 11, 17 em diante. Olha só. Mas desta vez vamos ler o texto por inteiro. E não somente a parte que a liturgia explica quando eles se reúnem. Olha só. Nisto, porém, que vos dizer, não vos louvo. Olha só. Quando vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Por quê? Antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais no lugar, não entre vós dissensões, em parte até que eu creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos. Fomos aprovados, meus queridos, hoje nessa geração, para manifestar o que eles estão fazendo. Olha só, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Olha só que Paulo explicou para aquele povo de Coríntio, porque quando comeis, cada um tome antes outro a sua própria ceia. E assim um fica com fome e o outro se embriaga-se. Olha só o que o povo de Corinto estava fazendo naquela geração. Não sabia discernir o corpo de Cristo. Olha só, não tendes porventura casas onde comer e beber? Olha só, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo, porque recebi do Senhor que tem vos entregue,
Olha só que texto contencioso. Paulo não recebeu só o ressuscitado. Na noite, quem foi traído tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois da ceia, meus queridos, tomou o cálice dizendo: Este é o meu corpo. Fazeis isso em memória de mim. Olha só como é hoje. Venho neste dia lhe explicar, meus amados, porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebeste do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que venha. Mas o Senhor ressuscitou e hoje somos o templo e a morada do Espírito Santo dele. De qualquer forma, que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será, preste atenção, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, olha só, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Olha só, meus queridos, por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. É verdade, meus amados. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, não pelos homens, somos corrigidos, para não sermos condenados como o mundo, meus amados. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Isso é a Páscoa dos judeus que realizavam naquela geração. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reúnas para a condenação vossa. Olha, para a condenação, meus amados, e as demais coisas eu ordenarei quando eu for. Olha só que Paulo falava para a igreja de Coríntio. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até 34. Este texto, no final, pois irei explicá-lo de uma única forma. Por causa das inúmeras repetições da liturgia, da qual o líder lê esse texto, muitos até o sabem até de cor, simbolizando uma idolatria pelo texto. Olha só. Mas, nesta parte da carta à igreja de Corinto, preste atenção, Paulo estava os orientando com muita simplicidade, não querendo lhe ordenar uma liturgia ritualística. Veja só. Por isso, Paulo cita a passagem da Páscoa, feita antes da morte de Cristo, da qual o Messias ensina qual é a verdadeira refeição, que é comer e beber dele. Como vamos fazer este anúncio do Evangelho? Apenas encher o estômago de pão físico e suco de uva? Hein, meus queridos? Paulo também nunca quis transmitir o ensino de liturgias ritualísticas, mas ele ensinava que somos o corpo de Cristo. Se partiu por nós, devemos fazer como ele, meus queridos, o seu corpo. A igreja também deve ser partida pelo próximo. Nós partimos pelo próximo a palavra, através da pregação da palavra, meus amados. Por causa daqueles erros apontados por Paulo, a igreja de Coríntio não sabia discernir o corpo de Cristo. Era assim, meus queridos, pois apenas comiam para si e comiam para sua própria condenação, pois estavam em pecado. Olha só, por isso estavam espiritualmente fracos e doentes, e muitos dormiam na fé. Então, meus amados, ninguém que introduzir algo novo no Evangelho. Não estou aqui para introduzir algo novo no Evangelho de Cristo, mas verdadeiramente vamos voltar ao ensino original, sem a ritualização religiosa, na qual o Messias nunca quis nos ensinar.
mas que foi injetada durante a história da Igreja Romana. Muitos ainda vivem enganados, pensando, né, meus queridos, que ao comer um pão de trigo e fermentado e bebendo um copo de suco de uva industrializado serão salvos e perdoados, como se estes elementos ou ritual em si tivesse um poder mágico. Mas estão fracos e doentes. Por quê? Não se alimentam e compartilham da palavra, o pão espiritual, e nem se tornam participantes do cálice do Mestre, na vida e prática de Cristo. Olha só, este ritual de comer pão físico e beber suco é inexistente perante as Sagradas Escrituras e nunca deveria existir. Este rito foi introduzido por homens carnais de más intenções. O comer e beber dele deve ser espiritual, uma atitude diária em nossa vida. Mas Cristo, não tendo em conta os tempos, olha só, da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Olha só, livro de Atos 17:30. Outrora vivíamos no tempo, olha só, da ignorância, mas agora o Espírito Santo está abrindo os olhos da igreja. Ouça, vamos ver o que é o Espírito, o que é espiritual e o que é material, com os olhos espirituais e não carnais, segundo a vossa vontade. Pois o que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Chegou o tempo de voltarmos à pureza do Evangelho, sem distorções históricas, sem invenções, com mais intenções. Apenas o Evangelho. Nosso foco deve ser Cristo. Pare de pensar apenas em si. Vamos discernir o corpo, amando o próximo e pregando as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nessa terra dos viventes. Ora, vou repetir de novo, meus queridos. O homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, enquanto ele pode e ninguém pode discernir. Por ele ninguém pode discernir. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo.